Comece a elogiar o Senhor, dizer palavras a Ele, com suas próprias palavras. Comece a elogiar, entoar o louvor e adorar o seu nome. Deus, nós queremos sim te louvar, Deus, da maneira que o Senhor merece ser louvado, Jesus. Recebe o nosso louvor, Jesus. Recebe o nosso louvor. Queremos declarar que Tu és grande, que Tu és magnífico. Manso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Vamos dizer conforme os versos. Formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso
Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, fechando os olhos. Deus, é na tua presença que estamos. É ao Senhor que estamos adorando. E é o Senhor que queremos ouvir nesta manhã. Então fala, Senhor, porque os teus filhos estão atentos a te ouvir. Que eu desapareça, que o Senhor apareça. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Porque a estrela aqui, Senhor Deus, é o Senhor. Ó Deus, que verdadeiramente nós possamos ser levados pelo Senhor, de forma tal que a nossa mente venha a ser cativa neste momento, que o nosso coração seja quebrantado diante da tua presença. Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, ninguém pode fazer. Senhor, se o Senhor não falar o nosso coração, quem vai falar? Fica à vontade, Senhor, fica à vontade. Fica à vontade, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Que bom, né? Estamos iniciando mais um ano na presença do Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para você que já começou o ano sem perspectiva. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você já começou o ano desanimado, diante de qualquer circunstância que tenha acontecido, deixa eu dizer outra coisa para você. Eu não sei o que foi, talvez, ou o que está fazendo você paralisar e não conseguir contemplar a glória do Senhor. Se você está vivo, é porque Deus está permitindo. Se Deus está permitindo, é porque Ele tem algo a fazer em você e através de você. O projeto de Deus, gente, para cada um de nós, ele é verdadeiro. A obra que Deus tem a realizar em nós e através de nós, ela está de pé. As promessas que Deus fez, não sei qual foi a época, mas se foi Ele, ainda está de pé diante da fidelidade dEle. Nós precisamos verdadeiramente olhar para o alto e se manter olhando, porque se você olhar para o lado, apenas para o lado, você perde o foco do que Deus preparou para te entregar. Amém? E eu queria falar hoje a respeito do propósito de Deus para nós, não é? Para você. Qual é o propósito de Deus para você? Para cada um de nós. Deus tem um propósito. Agora nós precisamos verdadeiramente entender a essência do Evangelho, da palavra de Deus, para entendermos qual é verdadeiramente o propósito que Deus tem para cada um de nós. E eu queria falar sobre isso, dando início, falando um pouco sobre Paulo. O apóstolo Paulo, ele conheceu o Senhor de forma maravilhosa, não é? Algo sobrenatural, e ele passou a conhecer o Evangelho, e ele teve experiência, gente, como todos aqueles discípulos que andaram com Jesus, ele teve experiências sobrenatural. Por quê? Porque Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido, e agora ele passou a ter uma experiência com o próprio Jesus no dia a dia. Você vê que a experiência da conversão dele foi exatamente ouvindo quem? O próprio Jesus, quando disse: Paulo, e ele: quem é o Senhor? Eu sou aquele que você está perseguindo. O próprio Jesus começou a falar com ele ali. Então, Jesus, ele é o mesmo, e ele quer continuar dando experiência a seus filhos. E em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, nós vamos estar aqui na tela, diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essas são as palavras de Paulo. Paulo, ele aqui expressa essa palavra dizendo o seguinte: sedes os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qualquer pessoa que imitasse a Paulo estava me imitando o próprio Cristo. Gente, será que nós podemos dizer isso para o nosso próximo, para todos ao nosso redor, para todos da nossa casa, para todos dos nossos vizinhos, para todos aqueles que fazem parte da comunidade onde você for, você pode dizer isso? Sedes o meu, se você me imitar, você está imitando a Cristo. Sabe, o propósito de Deus para cada um de nós é exatamente ser imitadores de Cristo, se somos cristãos, não é? E esse é o desafio de um verdadeiro discípulo. Você é um discípulo do Senhor, como o apóstolo Paulo foi. Então, o apóstolo Paulo verdadeiramente dizia isso com muita autoridade, e quem seguisse a ele estava
quem imitasse a ele estava imitando Jesus, não é? Sabe quando foi a primeira vez que os discípulos foram reconhecidos e chamados por cristão? Foi lá na Antioquia, foi pela primeira vez. Sabe por quê? O pessoal começou a chamar, lá vem os cristãos, porque todo mundo olhava para eles e viam Cristo neles. Eles eram iguais a Cristo, eles viviam como Cristo viveu, eles falavam como Cristo falava, eles se moviam como Cristo se movia. Então, o nome cristão veio daí, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Será que verdadeiramente, quando nós andamos, aonde nós estamos, as pessoas podem ver, as pessoas podem olhar para você e dizer: aquele ali é cristão? Não tem como negar, aquele é cristão. Com a nossa vida, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso expressar, com as nossas reações diante de ações que vêm diante de nós. Observe que esses discípulos, eles pareciam tanto com Cristo, não é? Que aí deu-se o nome de cristão. Agora observe aqui Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Diz o seguinte: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe essa palavra aqui. Se nós lermos todos o texto para entendermos o contexto geral, nós íamos observar uma coisa. Os religiosos, não é? Os doutores da lei, os teólogos da época, estavam querendo pegar Jesus em algum ponto, não é? E essa resposta aqui era a resposta que eles mesmos deram, porque eles conheciam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eles conheciam. E Jesus, eles respondem essa palavra, e depois que eles mesmos respondem exatamente isso, Jesus dá um exemplo, conta a parábola, né? Conta uma história sobre o bom samaritano, para mostrar para eles, que vocês conhecem a história do bom samaritano, para mostrar para eles que verdadeiramente quem estava cumprindo essa palavra era aquele que foi socorrer, não é? O homem que estava ferido, que era o seu próximo. O que é que a gente observa aqui? Nós temos que observar que aqui está verdadeiramente o princípio e o posicionamento que temos que entender e cumprir. Amar o Senhor sobre todas as coisas, né? Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aí ele diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós amamos ao nosso próximo? Porque se somos discípulos, então recebemos o quem? Recebemos o Espírito Santo. Se entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos cristãos, e agora nós temos o Espírito Santo, nós recebemos a salvação. Se eu digo que eu amo ao próximo, não é? Como a mim mesmo, então eu tenho que levar o que eu recebi de melhor de Deus. Foi que eu recebi de melhor de Deus? A salvação. Foi que eu recebi de melhor de Deus? O Espírito Santo, gente, que é o poder de Deus operando em nós e através de nós. E aí eu lhe pergunto: você tem amado o seu próximo, sem importar quem é esse próximo? Porque a Bíblia manda a gente orar, amar e orar pelos inimigos e por aquele que vos persegue. Então o próximo é o próximo. Será que verdadeiramente nós estamos amando ao Senhor desta maneira e ao próximo como a nós mesmos? Se eu amo o Senhor, se eu louvo a Deus e agradeço a Ele pela minha salvação, e eu não estou repassando isso, então eu estou quebrando um princípio de Deus. Deus nos chamou para ser cooperadores juntamente com Cristo. Agora, nós temos sido esse cooperador juntamente com Cristo. Então observe uma coisa, que existe uma obrigação de todo aquele que é cristão. Qual é a obrigação? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele já falou isso lá, não é? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, não está aqui não na tela, mas ele diz: se prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar,
porque pesa sobre mim essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Às vezes a gente tem que fazer uma avaliação. Se você tem que fazer uma avaliação, será que você tem sido discípulo? Será que você está vivendo mais para você e mais para as coisas desse mundo, ou vivendo mais para as coisas de Deus? Isso faz uma diferença muito grande para cada um de nós. Deus nos converteu, nos tirou do mundo, nos preparou e colocou de volta no mundo para ser luz no mundo, não é? Para que a gente possa temperar este mundo com o sabor do evangelho, com a salvação de Cristo. Então, esse é o propósito de cada um daqueles que são discípulos, daqueles que são chamados cristãos. E Cristo, ele veio aqui na terra exclusivamente com um propósito. E ele passou depois esse cajado, sabe para quem? Para os seus seguidores. Se somos seguidores do Senhor, Jesus passou o cajado para darmos continuidade, não é, a essa maratona. Então, nós temos que observar se estamos vivendo esse propósito. Sabe qual é o nosso maior problema? É a cultura que a gente nasceu. Porque nós nascemos numa cultura tradicional e religiosa. E aqui mostra muito claro. Os religiosos foram quem argumentar com Jesus a respeito desse versículo que a gente acabou de ler. E eles mesmos sabiam o mandamento que Deus perguntou a ele. Eles sabiam a Bíblia de cor e salteado. Gente, conhecer toda a Bíblia é bom, mas melhor é praticar a palavra de Deus. E Deus nos chamou para praticar a sua palavra, para sermos discípulos, para anunciar a sua salvação, para anunciar o evangelho, para dar seguimento que Jesus começou. E se nós não estamos fazendo isso, nós temos que parar, refletir, fazer uma retrospectiva da nossa vida, colocar algumas interrogações para perguntar: será que eu sou um discípulo do Senhor? Porque se eu não prego o evangelho, se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, ao ponto de querer para ele o que Deus me deu, então eu tenho que colocar algumas interrogações. Será que eu sou cristão? Será que eu sou um seguidor de Jesus? E a gente observa que muitas vezes nós somos religiosos, mas essa palavra está vindo hoje porque Deus quer nos tirar da zona de conforto. 2020, gente, é um ano de surpresa para todos nós. Quem vai trazer essa surpresa é o próprio Deus, mas depende de um posicionamento de cada um de vocês. A gente entende que Deus é soberano, está no controle de tudo, mas isso não anula a nossa responsabilidade, não apenas de cumprir, mas praticar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente observar, também não coloquei na tela, mas todo mundo conhece essa passagem que está lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 fala do momento que Jesus deu início ao seu ministério. Na hora certa, Jesus vai dar início ao seu ministério. O que é que ele faz? Ele vai se consagrar, ele vai se preparar. Ele foi levado pelo Espírito ali para o deserto, e ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Gente, Jesus foi tentado. Eu queria dizer uma coisa para vocês: todos nós estamos propensos e sujeitos a ser tentados pelo diabo. Ele existe, ele é real, entendeu? Ele é real. Nós não podemos brincar de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele assume o seu papel, mas nós precisamos assumir o papel de ser cristão, porque ser cristão é ter autoridade sobre o diabo, mas o diabo não brinca, e muitas vezes estamos brincando de ser cristão. Observe uma coisa aqui, que Jesus, ele a ser tentado, a Bíblia não diz se o diabo foi tentar ele no momento que ele começou, no meio ou no final. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus. Ele estava em jejum, se consagrando, 40 dias de jejum e oração, não é? E o diabo foi tentar. A gente observa que o diabo, ele tentou em 3 áreas, e eu queria dizer para você, cuidado, que essas áreas que eu vou falar, pode ser uma distração, para tirar você do foco que Jesus te chamou. Jesus chamou cada um aqui, e deu um foco. Não perca o foco. O diabo não pode te matar, a não ser que Deus permita. Ele não pode tirar a tua salvação, não pode. Gente, mas ele pode tentar impedir você em ser um verdadeiro cristão,
em fazer diferença e povoar os céus, e esse é o foco dele. Eles trabalham muito para tentar nos tirar do foco, para a gente não cumprir o propósito que Deus chamou para cada um de nós. E primeira tentação que Jesus passou ali, o diabo tentou Jesus. Observe que ele tentou Jesus nas necessidades, não é? Jesus estava ali em jejum, 40 dias, gente, sem comer e sem beber. Então, automaticamente ele estava com fome. A carne desejava comer. E onde é que o diabo tentou tirar o foco ali? Por que ele tentou nessa área? Por quê? Porque ele queria levar Jesus a desfocar o propósito do ministério, o propósito dele ter vindo aqui na terra, que era o quê? Anunciar a salvação e morrer para que tenhamos a salvação. Esse era o foco, esse era o propósito. E aí o diabo tenta o quê? Levar ele a tirar o foco de Deus e colocar o foco em quê? Nas necessidades. Cuidado. Às vezes estamos tão focados nas nossas necessidades. Aqui era o pão, o alimento, que ele estava com fome, era ali. Mas muitas vezes estamos focados em bens materiais, em tantas coisas ao nosso arredor, até os desejos da carne. Para quê? Para tirarmos o foco do propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus tem um propósito para cada um de vocês, para cada um de nós. E o diabo ele vai fazer tudo. Então presta atenção. Tem pessoas que andam, gente, ansiosos, angustiados, oprimidos, preocupados com as coisas ao redor, com as necessidades deste mundo. E o próprio Jesus já tinha dito: olha, não ande ansioso por coisa alguma. Não ande. Às vezes eu estou parado aqui, a ansiedade pode chegar diante de um impacto, uma coisa que vem acontecer, pode chegar uma ansiedade, mas eu não vou andar com ela. Não vou andar com ansiedade. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós não devemos andar de jeito nenhum ansiosos. Mas ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, segundo seja conhecido diante de Deus com orações. E qual é a tua necessidade? Qual é a tua preocupação? Gente, ninguém aqui pode administrar um palmo do seu futuro, mas o nosso Deus pode administrar séculos do nosso futuro. Ele pode administrar uma eternidade para nossas vidas. Já que eu não posso administrar um palmo do meu futuro, eu vou viver o presente em oração, em busca, conhecendo o propósito dele para a minha vida e vivendo esse foco, sem deixar o diabo me tentar a desviar. Quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês. Quando nós desviamos nosso foco para as coisas desse mundo, aí acontece uma coisa: verdadeiramente vamos tirar o foco de Deus, e aí surge doença, aí vem problema cardíaco. Aí, porque minha preocupação está nas coisas desse mundo. Você não é cidadão deste mundo, você é cidadão do céu. Então, volte-se para as coisas do alto, porque é do alto que vai vir o teu socorro. Que 2020 ele chegue verdadeiramente, vocês focando o Senhor. Não deixe o diabo perder. Sabe por que Jesus não tirou o foco? Eu vou dizer: porque ele estava na palavra de Deus. Não saia da palavra. Não deixe de meditar a palavra dia e noite. Não deixe de observá-la. Não deixe. Sabe por quê? Porque Jesus foi para a palavra. Ei, diabo, está tentando me tirar do foco? Essas são minhas palavras, minha expressão. O que Jesus queria dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, nem só de desejo da carne, nem só das coisas materiais, nem só de riqueza, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. É exatamente isso. Aí o diabo começa a tentar tirar do foco. Vou mostrar aqui a segunda vez que ele vai. Não sei qual foi o período que ele demorou de uma tentação para outra, mas ele não desiste não, gente. O propósito dele, se ele conseguir tirar você do foco, ele já ganhou. Você é de Jesus, mas ele já ganhou. Epa, o céu vai parar de ser povoado, porque tirou do foco. Agora observe aqui a segunda tentação. Ele tentou Jesus, eu vou falar aqui no meu entendimento. Agora vou tentar ele de forma espiritual, não é? Porque ele é muito espiritual. Gente, essa é muito espiritual, não é não? Vê só, nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas dessa terra viverá o homem. Esse é espiritual, então eu vou tentar ele na parte espiritual. O que é que ele faz? Ele leva ele até um lugar alto, não é? E ali ele diz: olha só, nas minhas palavras, já que tu é tão espiritual assim, que quer realmente seguir o Senhor, conhecer a sua palavra e viver ela, tu tens poder, sabia?
Olha, Jesus disse para cada um de nós: tudo que pedires ao Pai em meu nome. Sabe o que Jesus disse? Em meu nome vocês vão expulsar demônio, curar enfermo, até ressuscitar morto. Isso é poder ou não é? Ressuscitar morto. Então você tem poder. Olha, você é mais espiritual do que todo mundo aqui da igreja, sabia? Ao ponto de você se destacar e achar que é verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Obrigação de buscar santidade, jejum, oração, para viver espiritualidade de intimidade com Deus, é uma obrigação de todos. Mas ninguém aqui é mais espiritual do que o outro, ao ponto de dizer: eu sou melhor do que o outro, eu tenho uma autoridade, se eu não fizer, ninguém pode fazer. Coitado de você, perdeu o foco. E aí ele diz: olha, Jesus, pula daqui, porque está escrito. Olha o diabo usando, gente, versículos isolados, porque ele tentou Jesus usando versículos isolados. Se tu pular daqui, Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito e vai te segurar. Mostra o poder que tu tem. A gente não precisa mostrar poder, até porque esse poder não é meu, o poder é concedido a mim, porque o poder é dele. E se as pessoas vão ver poder de Deus em mim, é para a glória dele, não é para minha glória, é para a glória dele. E aí Jesus fez o quê? Mais uma vez tentou Jesus na espiritualidade. Ah, você é muito espiritual? Porque esse negócio de desfocar, desfocar as coisas de Deus para focar as coisas desse mundo, então isso é muito espiritual. E aí Jesus fez o quê? De novo, mais uma vez, palavra, Bíblia. Conheça todo o Evangelho, viva todo o Evangelho e anuncie todo o Evangelho. E aí ele diz assim: está escrito, não tentarás o teu Deus. Você tem tentado a Deus? E aí o diabo, mais uma vez, arma outra, porque ele não desiste. Qual foi a terceira tentação? Foi trazendo mais uma distração dos valores deste mundo. E aí o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e mostra toda a terra. Está vendo essa terra? Olha a riqueza que ela tem, olha a glória dela. Te dou tudo isso se tu se prostrar e me adorar. Saiba de uma coisa: quando priorizamos esses valores passageiro, porque toda a glória da terra que você está vendo é passageiro, mas a palavra de Deus não há de passar. O que está escrito vai acontecer, e as promessas que Deus fez é para você. E aí o diabo fez o quê? Tentou levar Jesus à fama, à riqueza, à glória dessa terra. Cuidado com essas distrações. Tem pessoas, gente, que só se realiza, se satisfaz se estiver comprando. Depois vive angustiado para poder pagar, porque às vezes compra com cartão, não é? E olha, isso é distração. Sabe por que é distração? Porque essas coisas nos tiram do foco. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe, porque se eu for dar experiências da minha vida missionária, eu trabalhei 19 anos implantando igreja no sertão. Gente, as experiências que eu tenho de necessidade suprida de forma que nenhum homem podia suprir, só o próprio Deus na minha vida. Eu não tenho tempo para dar esse testemunho, mas eu vou concluir essa palavra dizendo uma coisa: o diabo tenta levar Jesus a isso, as coisas dessa terra. Ei, Deus também sabe o que tu precisa. Ele diz que você chega assim num jardim, num campo de flores. Está vendo tudo isso? Não é bonito essas flores? Está vendo? Não trabalha, não fio. Olha a beleza que eu dou a ela. Mas também, depois, elas secam e vai ser lançado o sol. Eu não conheço a tua necessidade? Sim, Deus conhece a tua necessidade. E eu não sou poderoso para suprir? Sim, Ele é poderoso para suprir. Agora eu pergunto para você: você crê nisto? Então não perca o foco do que Deus te chamou. Anuncie o Evangelho. Então o diabo tentou Jesus e ele continua tentando os cristãos. Continua tentando cada um de nós para perdermos o foco. Quando você vê crente isolado, trancado numa caverna, vivendo oprimido, é porque perdeu o foco. Se você que está aqui é uma dessas pessoas que perdeu o foco, Jesus te trouxe esta manhã para dizer: estou renovando este ano. Estou renovando a tua vida, quero fazer algo novo. Sabe por quê? Porque o teu Deus é um Deus de novidade de vida. Por isso que
lá em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, 2019 já passou. Eis que faço coisa nova, já está saindo à luz. Você não está observando? Vamos viver o foco de 2020, vamos focar o Evangelho, vamos focar a palavra de Deus, vamos focar o cristianismo, vamos focar entre as nações a glória do Senhor. Se eu não posso ir às nações, mas eu posso enviar, eu posso investir, eu posso orar, e Deus vai fazer através de você. Observe aqui, ser cristão verdadeiramente é fazer discípulo. Você está fazendo discípulo? Você está fazendo discípulo? Ser cristão é isso, não é? João 3,16 diz o que, gente? Ele vai colocar na tela, mas todo mundo conhece, né? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que se você é cristão, então você é um Cristo pequeno. Se você é um cristão, é porque você está imitando a Cristo. Se você está imitando a Cristo, então você tem que fazer o que Ele fez e viver o propósito pelo qual Deus o enviou. Para quê? Para anunciar a salvação e Ele mesmo ser a própria salvação, porque Jesus, Ele foi a salvação. Jesus, Ele se submeteu ao Pai a tal ponto de entregar sua própria vida. Sabe por quem? Por mim e por você. Agora eu lhe pergunto, você está fazendo valer isso? Você está fazendo valer o que Jesus fez por você? Ele morreu por cada um de nós. Nós não precisamos morrer lá na cruz para salvar ninguém, porque a salvação, ela já está liberada, você já recebeu. Então repasse o Evangelho. As pessoas têm que conhecer Jesus, as pessoas têm que conhecer o sacrifício, as pessoas têm que entender que Jesus ressuscitou, as pessoas têm que acreditar que Ele está vivo. E o melhor está em nosso meio. Melhor ainda, está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. E se nós focarmos o propósito de Deus para cada um neste 2020, nós vamos criar um hábito para que de 2020 em diante isso vai ser algo comum para nós. Por quê? Gente, nós temos uma facilidade tão grande de criar hábito e mudar o hábito. Crie um hábito de anunciar o Evangelho, se precisar com palavras, mas anuncie o Evangelho com a sua vida, com as suas atitudes. Anuncie o Evangelho, viva isso de tal maneira que a glória do Senhor se manifeste a cada dia, a cada minuto na tua vida, para que as pessoas possam olhar para você e ver você como uma corda de socorro, porque Deus quer te usar. As maravilhas de Deus não vai acontecer na tua vida, mas através da tua vida. Vocês sabem por que Deus me abençoa, gente? Porque eu vivo para abençoar. Se eu parar de ser bênção ao meu próximo, para que Deus vai me abençoar? Aí tem gente que quer ser abençoado. Ei, Deus só te abençoa se você for bênção na vida do teu próximo. Então passe a abençoar a partir de hoje. Você vai ver que você vai sair dessa opressão, depressão, angústia, ansiedade, tudo isso que o diabo está te oprimindo, ele vai ter que bater de retirada. Sabe por quê? E eu vou dizer por quê. É porque às vezes a nossa atitude, ela não convém como um cristão, porque a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, não vai precisar nem você expulsar. Se você está cheio da presença, cheio do poder, o diabo não suporta o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, o propósito que a gente viu em João 3,16 é o que? Ser testemunha. E Mateus 28, 19 da parte A, diz assim, ó, 28 da parte A: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Qual é o nosso foco? Vamos todo mundo ler isso aqui. O nosso foco é: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui é o foco. Não deixe o diabo roubar esse foco. Se você focar isso aí,
Olha, eu vou dizer uma coisa: se você focar isso aí, cada passo que você vai dar vai ser uma experiência nova. A tempestade pode se levantar, as tribulações podem chegar, mas o grito de vitória não vai faltar dos teus lábios. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara a respeito disso. Porque nós somos mais que vitoriosos por meio daquele que já venceu na cruz para nos dar vitória completa. A gente observa que nesse versículo aqui fala sobre a grande comissão, esse texto, a grande comissão. Mas eu vou perguntar para você: você faz parte da grande comissão ou da grande omissão? Omissão é pecado. Se você entendeu hoje que você fazia parte da grande omissão, Deus te trouxe hoje aqui para você fazer parte da grande comissão, porque uma grande missão Deus tem para colocar nas tuas mãos. Não sei se é dentro da tua casa, se é nos teus vizinhos, no teu bairro, não sei se é no teu trabalho, não sei se é no teu bairro, na cidade ou as nações, mas uma missão Deus tem para cada um de vocês. Você pode estar aqui, ter 100 anos ou mais. Se você está vivo é porque Deus ainda tem uma missão a cumprir em você e através de você. Não se entregue, não seja o coitadinho. Ei, você é mais que vencedor. E aí, a gente faz parte realmente da grande comissão, né? E João 20, 21 diz o seguinte: João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Gente, o Pai enviou Jesus com a missão. O diabo fez tudo para perder o foco. Ei, cuidado com este mundo. Cuidado com as coisas desse mundo. Cuidado com os desejos da carne. Ele pode tirar você do foco. Olha, lembra do primeiro amor, quando você se converteu? Uau, quero ganhar o mundo inteiro. Uau, quanta coisa tem para fazer. E você saiu fazendo o que podia. Como é que está a sua vida hoje? Hoje é um dia de renovo. Hoje é o primeiro domingo do ano. Hoje é a primeira vez do ano que você vai tomar a ceia. Ceia é comunhão. Ceia é verdadeiramente lembrar do sacrifício e da vitória da ressurreição. Gente, é hoje que Deus quer começar algo novo. E eu tenho uma frase, sempre que eu já falei aqui, muitos conhecem. O nosso andar tem que ser assim, ó. Olhe, quando olhar para trás, olhe com gratidão. Para o lado, com amor. Para o alto, com louvor. E para a frente, com esperança. Jesus ressuscitou! Aleluia, aleluia. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Aleluia, glória ao Senhor. Então, Deus, diante desse versículo aqui, a nossa missão é continuar a missão de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Para quê? Para dar continuidade. Por isso que ele disse: olha, eu fiz grandes obras, vocês sabem que eu fiz. Curei, ressuscitei. Olha, eu fiz grandes milagres. Vocês vão fazer maiores ainda do que eu fiz. Sabe por quê? Porque a minha missão foi 3 anos. Mas eu tenho para você muitos anos de bênção, vitória, poder, manifestação da presença dele. Jesus está dizendo o seguinte: assim como o Pai me enviou, também estou enviando a você. Então, ei cristão, Deus está te enviando. Ei discípulo, vá fazer discípulo. Porque essa é a missão que Deus nos chamou. Observe aqui que esse é o propósito, não é? E qual é a mensagem do Evangelho então? A mensagem do Evangelho está aqui, gente. A mensagem do Evangelho, a essência da mensagem do Evangelho está em Marcos 16, 15. Vamos ler aqui Marcos 16, 15, que diz o seguinte: e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então a mensagem do Evangelho é uma só: ide e pregai o Evangelho, ide e pregai o Evangelho. Se você não está vivendo isso, você ainda não está vivendo como discípulo do Senhor. Porque ide e pregar o Evangelho é fazer discípulo. E essa é a missão. Aí todo mundo já conhece uma frase que eu gosto muito, mas eu vou falar aqui, que às vezes quando não cumprimos isso, o ide, nós somos o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. Deus não te chamou para ser crente 3S, mas para ser um discípulo cheio do poder do Espírito Santo. Para ser um discípulo e abrir a sua boca e o poder de Deus ser manifestado na vida das pessoas. Um discípulo que levante as mãos e pessoas vão ser curadas, libertas, restauradas.
e até ressuscitadas, porque Deus não mudou, Ele ainda continua ressuscitando mortos no dia de hoje. Eu estou terminando essa palavra para dizer o seguinte, que essa ordem aqui, ide e pregai, veio do dono da igreja. Você vai desobedecer a ordem do dono da igreja? Gente, o dono da igreja se chama Jesus. O dono da igreja deu essa ordem, você vai desobedecê-la? Porque se você desobedecer, você não teme a Deus. Porque desobedecer uma ordem do dono da igreja, você faz parte dessa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a ordem do dono da igreja. Ide e pregai o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que a visão de Deus é alcançar o mundo. E é essa visão que Ele quer para você. O propósito de Deus é o evangelho todo. Manuseie bem a palavra da verdade. Porque esta verdade libertará todos ao teu redor, como Ele te libertou. Então o propósito de Deus é o evangelho todo. E o método de Deus? Toda a igreja. Não é um aqui, isso é para o pastor Giovanni, é o pastor Edinaldo que ele é evangelista. Para os discípulos do Senhor. Eu e você, o pastor Giovanni, somos discípulos do Senhor. Essa obrigação cabe a todos nós. E aí, então o método de Deus é toda a igreja, né? E o tempo de Deus? Agora! Não perca mais tempo. Ao sair daqui, já começa a cumprir e focar num propósito que Deus te chamou. Então o tempo de Deus é agora, gente. E qual é o meio que Deus quer usar? Qual é o meio para isso acontecer? Sabe quem é o meio? É você, sou eu, somos nós. Esse é o meio. Então o meio que Deus quer fazer isso acontecer é cada um de nós. Você está realmente dizendo para o Senhor, eis-me aqui. Ei, cuidado, hein? Se você chegou a dizer assim, e eu não conheço toda a Bíblia ainda, como é que eu vou evangelizar? Você tem um testemunho de conversão, comece por aí. Você tem aprendido aqui, comece a viver o que aprendeu. Mas não deixe de ler a palavra, porque Jesus venceu todas as tentações, está escrito. Está escrito. Gente, essa palavra é mais poderosa de qualquer bomba nuclear, qualquer bomba que o homem já inventou. Está aqui o poder de Deus. Pratique, conheça, medite, viva este poder. Porque este poder vai se manifestar todos os dias na tua vida e através de você dentro da sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho e aonde você for. Então, eu vou terminar com o último versículo. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os... Gente, observe aqui, que não é primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, não, é em todo lugar ao mesmo tempo. Aqui não está dizendo que é em primeiro lugar, entendeu? Você pode evangelizar dentro da sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho, aonde você for, mas você pode evangelizar as nações. Como? Como? Investindo nos missionários que tem chamado para lá, orando por eles e pelos não alcançados, orando para que todas as barreiras raciais, não é? Tudo caia por terra, todas as barreiras que o diabo às vezes coloca, obstáculos, cultura, ore. Você pode fazer missões aonde você está, em Jerusalém. Se Deus nos chamou para fora, você pode fazer missões. Judeia, no seu bairro, cidade para as próximas, Samaria, no estado próximo, confins da terra, aonde Deus fizer, através da oração. Você também pode fazer missões, investindo na vida de um missionário, porque quando ele está lá pregando, evangelizando e ganha uma alma para Jesus, as estrelinhas vêm também para a sua coroa, porque você está investindo na vida dele lá. E eu queria dizer para vocês que todos que foram alcançados pelo Evangelho devem ser um portador do Evangelho. Quem foi alcançado pelo Evangelho, diga amém. Amém. Então você é um portador do Evangelho. Você é um portador do Evangelho. E como é que se deve fazer isso? Com os pés dos que vão, tem um ditado assim, né? Com os joelhos dos que oram e com as mãos do que investe, do que abençoa. Não é, aí você pode dizer assim, então eu já estou indo. Não, eu já faço missões, por quê? Eu já estou ajudando o missionário. Não, é com os três, não é com um só. É com os três. O Evangelho, missões se faz das três formas. Evangelizando, aonde você for, onde você estiver, não é? Orando por todas as nações e por todos os povos não alcançados e pelos missionários que estão lá, e pedindo para que Deus envie mais.
E também investindo. É das 3 formas. Não se conforme com uma. Se você está fazendo apenas de uma forma, não está completo. E observe que esse último versículo que a gente diz: quando recebereis poder, eu descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo já desceu para você na sua conversão. Agora você é testemunha. Se você tem o Espírito Santo, por que o Espírito Santo está aí? Só por ter? Só para você ser o crente 3S? Para ser testemunha, para anunciar o Evangelho. E aí, essa é a palavra. Eu não sei se vocês sabem, né? Heloísa já está comigo aqui, que ela estava fazendo missões lá no Amazonas. Felipe, Maria e Gabriel também, não é? Estão conosco. Vai estar voltando, vai estar com a gente até em fevereiro. E você vê que quando a gente se dispõe à obra, Deus faz o quê? Meus 2 filhos passou a se envolver com a obra missionária, e aí Deus multiplicou as bênçãos. Eu tinha 2 filhos. Sabe quantos eu tenho hoje? 6. Não, 4. Por quê? Agora é Heloísa, Felipe, Maria e Gabriel. 4. Deus já multiplicou meus filhos, era só 2, gente. Quer ver as bênçãos de Deus multiplicar na tua vida? E sabe o que é que me traz satisfação? É de ver meus filhos envolvidos. É de ver meu netinho já falando 3 línguas, gente. Já é um missionário transcultural. Ele fala 3 línguas e ainda por cima, ele tem 2 passaportes. Olha, 2 passaportes já, nem eu, nem você, né, talvez. Gente, que bênção, né? Eu queria pedir para que a Heloísa viesse aqui. A Heloísa já está conosco já há mais tempo, não é? Enquanto a Heloísa está vindo, vamos aplaudir ao Senhor, gente. Heloísa, ela vai concluir essa palavra, não é? Ela não se preocupe não que não vai dar para se cansar não, mas ela vai dar um pequeno uma reflexão, mas trazer uma palavra de agradecimento diante do trabalho que ela fez ali, e sabemos que vocês fazem parte desse trabalho. Graça e paz. Tô nervosa. Agora o que eu gostei mesmo foi esse púlpito, menino. Tá mais baixo hoje. Toda vez tem que ficar de lado assim, né? É minha filha. Obrigada, pai. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Cheguei no início de dezembro. Já tive contato com algumas pessoas. Já cheguei me envolvendo também com as coisas da igreja. Coral, percussão, tudo. É muito bom estar em casa. Me sinto em casa mesmo aqui. Me sinto muito bem recebida. Obrigada pelas orações de vocês, gente, irmão. Obrigada pelo carinho mesmo. Tem sido, né, um tempo, porque não acabou. Tem sido um tempo de bênção mesmo, assim, de muitas bênçãos para contar, assim como também teve momentos difíceis. E por várias vezes, assim, eu pude estar ali, receber uma ligação, receber uma mensagem de muitos irmãos aqui da igreja, me dando uma palavra de conforto, de força, de incentivo. Assim como às vezes que eu precisei lá de ajuda para alguma coisa, para oração, para algo ser mobilizado, às vezes até para comprar um material para poder dar aula, para levar estudo, alguma coisa para a comunidade, eu pude contar com vocês aqui da igreja. Sempre são as pessoas que eu entro em contato e que estão ali para me dar o suporte. Então, de antemão, eu queria agradecer vocês. Eu acho que eu fiquei em Manaus 1 ano e um pouco mais de 1 ano e meio. Fiquei na base da Jocum, trabalhando com as atividades da base e algumas coisas fora também, dando suporte e apoio para algumas igrejas, indo em algumas viagens que são igrejas que mobilizam, né? Que eu vou falando, preparei um vídeo, dando um retorno mesmo, assim, falando, tipo um relatório mesmo daquilo que aconteceu, né, durante esse ano. A base trabalha com algumas campanhas, né, com criança, que é o Kings Kids, e a gente usa arte, teatro, música, dança, evangelismo como uma ferramenta de evangelismo mesmo, para alcançar as pessoas. Isso é na base, a gente faz essas apresentações em shopping, em praça. É um programa voltado para criança, nas ruas, lugares públicos. Esse é o Mission Adventures. É parecido com o Kings Kids, só que já é para adolescente. A gente tem alguma pegada diferente assim também, mas usa também a arte como ferramenta. Isso
Isso aí a gente treinando na base. Arte circense, teatro, dança. Sempre envolvido com isso, porque é uma ferramenta poderosíssima, né? É o seminário de aconselhamento, né? Servindo, participando. Tivemos também a reforma do Barco São Mateus. Eu pintei essas camisas, aprendi a pintar, né? E a gente conseguiu comprar algumas coisas que estavam faltando para o barco, reformar a parte do casco dele, e muitos de vocês que contribuíram também com isso. Evangelismo de carnaval, TED também que tem lá, pintei camisa, intervenção também que a gente faz na rua, nas ruas, nas praças. A gente tem parceria também com a prefeitura, aí a gente participa das campanhas na cidade. O Nico é uma campanha que é na selva, dentro da floresta amazônica, com todos os riscos que vocês imaginarem. E é um momento que Deus prepara mesmo assim para estar falando com as pessoas, mobilizando. E a gente tem 2 Nicos por ano, né? Essa foi uma viagem para o Sobrado, no Vairão. O tio Neuto trabalha lá há alguns anos já. Aprendi a pilotar barco. Muito legal, emocionante. Sempre que precisa a gente está aí dando suporte, né? Então, mais uma vez, intervenção contra o suicídio. A nossa parte de missões urbanas é bem forte lá na base também. A viagem da Bíblia em cada casa, que a gente vai em todas as casas da comunidade entregando Bíblias com o propósito de que todo mundo tenha uma Bíblia mesmo. Essa viagem foi a equipe que veio da Argentina, de Jocum. Eu tive a oportunidade de traduzir em espanhol também, né? Veio uma equipe muito boa, então foi um tempo muito bom. Eu fiz alguns cadernos, pintei camisa também para me ajudar na questão financeira durante esse tempo lá. Esse aí veio uma equipe de Curitiba para estar trabalhando com aconselhamento. Muitas pessoas se converteram, famílias restauradas. Existem várias situações difíceis, assim, de abuso, de violência doméstica, que a gente pode estar agindo assim intencionalmente, aconselhando as pessoas. Esse aí é aquele ritual que bota a mão nas formigas. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu tive a oportunidade de ver, não foi de participar não, graças a Deus. É lá perto da base, que tem uma tribo indígena. Aí foi a equipe de São Paulo. Essa tem um propósito bem evangelístico. Vem as meninos da escola, de uma escola de lá de São Paulo, que eles não são cristãos. E aí a gente vai conhecendo alguns lugares, vai mostrando o trabalho que a gente, como missionário, faz nas comunidades. Uma das professoras que, inclusive, veio na viagem anterior, ela se converteu. E quando ela veio esse ano, ela já ficou para outra viagem, já foi evangelizar, já foi aconselhar junto com a gente. E essa picada doeu muito, essa mordida que ela deu no meu braço. Eu até botei, porque me marcou. Essa arara, não queira levar uma mordida de arara, né? Aí é a manutenção do campus. Esse é o pastor Felipe, o pastor Gabriel, da comunidade indígena do Terra Preta. A gente trabalhou lá no congresso que teve, foi uma honra pra gente. Mais uma vez pintando camisa aí, servindo, né? Pintando as camisas do ministério, daquilo que precisa. É o nosso segundo nível do ano, no acampamento, né? Essa foi uma viagem que eu fiz para Maués, conhecida como a Terra do Guaraná, com um barco bem pequenininho. A gente foi no intuito de fazer uma viagem mais pastoral, orar com as pessoas, com os cristãos que já tem lá, ouvir deles, estar ali aconselhando mesmo. A senhorinha lavando roupa ali. Aí eu tô sempre dando aula para os meninos, às vezes dá para dar aula de violão, às vezes dá para dar discipulado, aí servir na cozinha também. Isso é tartaruga, viu? Tracajá, como eles falam lá. Muito gostoso. Dá discipulado, aula, sempre. Às vezes os pastores me convidam para dar suporte. Enquanto eles estão atendendo os adultos, eu estou ali ajudando com as crianças. De setembro a novembro eu fiz o curso Perspectivas, que foi uma bênção, aconselho para todos vocês. Fiz um bocado de caderno também para levantar recurso. E foi uma bênção, assim, um tempo que Deus trouxe muita luz para mim a respeito de chamado, de ministério, de vida cristã, porque a gente nunca deixa de aprender, né? E durante esses 3 meses também eu tive a oportunidade de estar mais intencionalmente na comunidade de São Sebastião, dando aula de violão, aula de dança, de teatro. Pintei umas camisas para ele, essas daí, acabei pintando para a igreja toda. Isso é o Rio na Seca.
Algumas oficinas de teatro eu fiz com eles também. Aula de bateria, as camisas que eu pintei para as meninas. Tempo de comunhão também, de estar aconselhando, conversando com eles. Tem um livro também que a pastora Adriana me presenteou para levar para as meninas, esse livro aí. Eu tenho trabalhado com elas, lá também tem sido uma bênção, bem contextualizado. Isso aí foi no aniversário da igreja, foi bastante gente. E alguns presentes que a gente conseguiu levar para as meninas. A igreja não tinha violão elétrico também. Por causa de vocês eu consegui levantar esse dinheiro. Esse é o açaí. Ali o peixe, caldo de peixe, bem famoso também. Uma família que a gente conseguiu também enviar uma ajuda ali para eles, que eles são em 12 no total. E a palavra que eu tenho mesmo é de gratidão, sabe, durante esse tempo. Obrigada. Ligue não, meu pai é meio agoniado mesmo. Bom, foi basicamente isso, que um vídeo longo, mas que conta um pouco, não tinha como colocar tudo também, né? Um pouco daquilo que Deus tem feito em mim, através de mim, nesse tempo lá em Manaus. E aí saibam que vocês fazem parte disso. Numa das minhas meditações, Deus falou muito comigo, assim, eu queria compartilhar com vocês a respeito de sementes, né? Eu gosto muito, às vezes eu tenho um bocado de folha aqui na minha Bíblia, que eu marco minhas páginas, folhas, sementes, essas coisas me chamam muita atenção. E numa dessas meditações, eu comecei a refletir, assim, eu comecei a pensar numa maçã. E me veio assim, quantas sementes tem numa maçã? E aí, em seguida, me veio assim, quantas sementes tem numa árvore, né? Quantas sementes tem numa árvore que é cheia de maçãs? Mas aí, nesse momento, Deus me trouxe uma reflexão assim, de quantas árvores existem em uma semente. E isso, assim, parece uma coisa simples, mas para mim, assim, fez todo sentido. Porque cada um de nós aqui na igreja é uma semente. Imagine o potencial que você tem nas mãos de Deus. Quantas árvores não existem nas suas mãos? Olhe para o seu irmão do seu lado aí. Não vou pedir para falar nada não, que isso é meio esquisito, né? Está olhando aí? O seu irmão que está do seu lado é uma semente poderosíssima. E ele tem o potencial de muitas árvores que darão muitos outros frutos, que terão muitas outras sementes. E isso, para mim, assim, foi extraordinário. Eu não sei se você está conseguindo entender. E me veio muito, assim, aquela passagem que... Jesus, aquela parábola, né, que Jesus fala assim, sobre as sementes à beira do caminho. E ele fala que um semeador saiu a semear e que algumas sementes caíram no meio da estrada, outras no meio dos espinhos, no meio das pedras. E a gente já conhece essa passagem. Mas o que me chamou a atenção é que a gente percebe que uma parte da ação para que a árvore cresça é do homem. Uma parte é do homem, porque o homem saiu a semear. Mas quem dá o crescimento é Deus. Como o Paulo falou, né? É em outro contexto, mas ele falou o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Então, assim, parte da ação é da gente, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade ter a ação de ir lá e plantar a semente, de ir lá e fazer. É Deus que vai dar um crescimento. A gente tem convicção disso, porque a obra é dele, o poder é dele, a unção é dele, a missão é dele. Nosso Deus é um Deus missionário. E com essa convicção de que a obra do Senhor, a obra redentora, a obra de missões é do Senhor, essa é a parte dele de dar o crescimento. Mas a gente precisa ir e lançar a semente. E eu deixo essa reflexão para você hoje. Quantas sementes você tem lançado? O que você tem feito com o potencial que Deus colocou em você? Não subestime. Você pode pensar assim, eu não sou capaz. Tudo bem, mas não subestime o poder de Deus, o poder que Deus tem e aquilo que Ele pode fazer através da sua vida, porque não é você, é a sua vida. Tudo isso aqui é para a glória do Senhor. A Bíblia fala que tudo que nós façamos, que seja para glorificar o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor é glorificado através disso. Pessoas se converteram, pessoas foram alcançadas para o Senhor, famílias restauradas, sabe? E que isso glorifique mesmo o nome do Senhor, porque a obra é dele. E tudo que temos é dele, e é para ele, e é por meio dele. Amém? Eu vou ficar aqui em Salvador até, acho que finalzinho de março. E
Deus me direcionou, né? Eu estive orando já faz alguns meses, desde que eu estava lá, e Deus tem me direcionado para fazer uma escola que chama de desenvolvimento comunitário. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas essa escola é fundamental assim, para aquilo que eu tenho feito, que é trabalhar com as comunidades. Então, ela fala basicamente assim, como implantar o reino de Deus numa comunidade a ponto de trazer uma mudança significativa naquele lugar. Porque às vezes tem lá uma missão, tem uma igreja, tem pastor, tem gente indo, faz 1 ano, 2, 10, 20 anos, e a comunidade está a mesma coisa. Às vezes parece até, a gente aqui na igreja às vezes é assim. Quanto tempo eu fiquei aí sentada também, e estava aqui na igreja sentada, vinha para a igreja, participava das coisas tudinho, mas não estava frutificando. E às vezes acontece isso no campo também, nas comunidades. Então, esse curso, ele fala basicamente sobre como implantar o reino de Deus a ponto de trazer uma mudança significativa. Porque onde o reino de Deus chega, tem que ter uma mudança, tem que ter melhora. Se o reino de Deus está ali e não está tendo mudança, tem alguma coisa errada. E com certeza não é com o reino, porque as falhas vêm do homem mesmo. Então, assim, essa escola é uma ferramenta poderosíssima para eu estar trabalhando com o povo. Essa escola é de abril até o início de julho, são 3 meses só. E quando eu terminar a escola, eu já vou direto para o Amazonas de novo, né? Eu já peço a oração dos irmãos, que estejam orando mesmo, me ajudando, né? Nesse sentido. Tem passaporte para tirar, porque eu vou fazer essa escola no México. Tem o desafio financeiro também, que conta, né? Mas eu creio que o principal mesmo é a oração, né? Porque é a oração que vai abrir as portas. É a oração que vai direcionar, é aquilo que eu vou ouvir de Deus. Então, esses são os meus próximos passos, né? Eu peço que a igreja esteja orando. E agradeço também a oportunidade aqui, pastor. E eu vou retornar direto para Manaus. Não vou voltar por aqui por enquanto, não. Só... Ei, chore não, pai. Eu queria ter uma filha assim. Hoje queria ter um pai que nem o senhor. Obrigado. Gente... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz, ensina o teu filho num caminho que se deve andar, não é? E Heloísa e Felipe andavam comigo, pegado na mão assim, desde pequenininho, nos sertões do Nordeste do Brasil, evangelizando, né? Heloísa implantou a primeira igreja com a gente, era 13 anos, a primeira igreja que ela implantou lá no sertão. Deus amado, estamos na tua presença, e que não passe de nós o teu Espírito, mas que flui em nós o teu querer e o teu realizar, através da unção e do poder do Senhor. Nós queremos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor, e com coragem, nós queremos dizer, se você tem coragem, você vai dizer isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, aleluia, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus amado, o Senhor conhece o nosso coração, toma nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, eu não sei quem entrou nesta manhã angustiado, preocupado com o dia de amanhã, com as coisas desse mundo, mas Espírito Santo, faz algo diante do que o Senhor falou e ministrou nesta manhã. Renova-nos, Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos na unção que só o Senhor tem. Nos conduz sobre a direção do centro da tua vontade. Abre nossos olhos e leva-nos a focar o teu evangelho, a focar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque entendemos que os pensamentos que só tem ao nosso respeito são os melhores para nos dar o fim que a gente deseja. Queremos desejar o Senhor, queremos Deus, queremos Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus. Toma, Deus, as nossas vidas. Continua a falar conosco através deste louvor. Continua a falar conosco através do momento que vamos ainda ter aqui da ceia. Continua a ministrar o nosso coração no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor e aplaudir a Ele, que é o único digno.